Seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial, um ecossistema para você que é pequeno e médio empresário e já entendeu a importância e, principalmente, que ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. Estamos aqui nessa segunda temporada do podcast, você já entendeu, essa segunda temporada está recheada de grandes convidados por aqui, trazendo cada vez mais um conteúdo de valor para não só inspirar você, mas ajudar a alavancar o seu negócio e seus resultados. E hoje não é diferente, tem um convidado aqui muito especial e eu já sei o que você vai me dizer. Ney, todo convidado é muito especial. Todo convidado é muito especial e é por isso que eu quero já startar aqui apresentando ele. Ele vai falar muito mais sobre ele mesmo, mas eu quero que você entenda o seguinte, década de 80, ele literalmente sai da caixa, e ele já vai explicar esse sair da caixa aí dentro da história dele, para empreender e dar uma aula para o mercado sobre inovação. Entrando num mercado que muitos diriam estar morrendo por conta do digital, da comoditização de conteúdo, ele dá uma aula realmente de expansão e ensina o mercado a se relacionar com o cliente. Eu recebo nesse episódio de hoje Ramir Severiano, ele que é presidente, diretor da Vitrola Distribuidora e Editora. É isso mesmo, amigo? Isso aí, Ney. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Sempre dizem que quer ver um empresário feliz, pede para ele contar um pouco da história dele. Todo mundo gosta de contar histórias, né? E para nós não é diferente, né? E eu sou um entusiasta do empreendedorismo, né? Então, sempre que tem essa oportunidade de trazer um pouco da nossa trajetória, né? Que foi muito desafiadora e transformadora nesses 39 anos que vai fazer em agosto agora. Então é prazeroso contar, né? Até porque deu certo, né? Podia não ter dado, né? Mas tudo certo. Que maravilha. E eu já vou começar, né? Nós já temos um alinhamento aqui de que não tem pauta proibida, então eu posso perguntar de tudo. Mas eu vou começar pelo mais, vamos dizer assim, vamos direto ao ponto, né? Década de 80, você sai da caixa. Posso dizer isso, né? Na verdade, eu saí da Caixa no ano de 2000. 2000. Eu entrei na Caixa em 1980 e em 1987 eu comecei com um locador de vídeo, né? Uhum. Mas é isso que o pessoal às vezes não vai entender, porque o sai da caixa aqui foi um trocadilho proposital, né? Que é sai da caixa porque começa a empreender, mas também já começa um processo ali de transição. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, vou começar falando um pouco da minha história, né? Eu sou natural de Iraí, né? Bem no norte do estado, uma cidade de pouco mais de 6, 7 mil habitantes. Já foi uma cidade muito interessante lá na década de 40, 50, porque tinha os cassinos, né? Uhum. Então, a cidade de Iraí era uma cidade muito visitada, né, por pessoas, inclusive, de outros países. Mas, enfim, na minha trajetória tem uma coisa que eu faço questão de dizer o seguinte, que eu fui diagnosticado, né? E foi uma coisa bem bacana para mim, ao mesmo tempo que surpreendente, foi interessante, mas também foi importante para justificar, né, o porquê que eu, em todas as escolas que eu estudei, eu fui expulso. Todas, né? E aí eu descobri, olhando ali o diagnóstico do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O H é que me complicou, né? Pegou você pelo pé. E aí eu fui entender porque quem tem o TDAH, e talvez as pessoas, alguns que estão nos escutando tem, né? Porque tem TDAH em níveis mais altos, mais baixos e tal. E aí eu consegui entender por que eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? Uhum. Porque quem tem um TDAH, ele tem dificuldade de prestar atenção, principalmente naquelas coisas que ele não gosta, né? Entendi. Então, se é uma pauta, por exemplo, que eu não me interesso, né? Desconecta. É muito comum, né? De até amigos, pessoas que têm uma convivência mais próxima, fazer assim, escuta, tô falando contigo, né? Porque eu dou uma viajada, assim, sabe? E acho que isso é uma coisa
bem deselegante, né? Porque antipática, né? Porque a pessoa, não sabendo que você tem esse problema, ela acha que você não está dando importância para o que ela está falando, né? Enfim, eu tive uma oportunidade de trabalhar num banco em Cruz Alta, né? Que tinha um tio que era gerente numa unidade na época. O Banco Econômico era um banco baiano, né? Tinha lá um ministro chamado Ângelo Calmon de Sá. Em 1978, eles vieram para o Rio Grande do Sul para trabalhar bastante o agronegócio. Né? Vieram com essa proposta, financiamento e tal. E abriram estrategicamente várias agências no estado, principalmente onde tem a produção de grãos mais forte, na região noroeste do estado, né, e tal. E aí eu tive uma primeira oportunidade. Para você ter uma ideia, Ney, naquele tempo, nós estamos falando de 1978, para entrar no banco tinha que ter pelo menos o primeiro grau, imagina, o primeiro grau, sim. Né, que seria lá, naquele tempo era chamado de ginásio. Exatamente. Né? E aí eu estava terminando, estava com 23 anos, cara. Entendeu? Porque a escola começou a ficar para trás. Sim. Né? Não tinha mais espaço para mim. E aí eu falei, né? Eu tinha voltado a estudar, e falei com uma das professoras lá que tinha uma relação. Disse, cara, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade para trabalhar num banco, mas eu preciso estar formado no ginásio. Isso era mês de outubro, né? E tinha mais 2 meses de aula. Não. Se é para tu ir, nós já vamos dar agora aqui. E aí eu fui trabalhar no Banco Econômico em Cruz Alta, né? E teve uma coisa que me surpreendeu e talvez justifique muitas coisas que deram certo na minha vida, porque quando você faz um teste de TDAH, né, que eu nem sabia que tinha, né, eles também, paralelamente, eles fazem um teste de QI. Né? E aí o resultado deu um QI bem elevado, bem acima da média, e isso ajudou a compensar o meu déficit de atenção. Sim. Né? Tanto que eu tive que fazer uma prova nesse banco, tinha bastante candidato, acabei passando. Aí eu resolvi fazer o segundo grau, fiz o segundo grau, completei o segundo grau, assim, né? Os trancos e barrancos, daquele jeito, né? Mas não foi mais expulso? Não fui. Aí, pronto. Aí comecei a amadurecer um pouco, sabia que eu precisava me comportar ali, né? Mas confesso que era muito difícil, muito difícil. Até hoje eu vou em palestra e tal, e eu sento, levanto, eu caminho, eu tenho muita dificuldade de ficar muito tempo parado, né? Isso acaba trabalhando as pessoas ali que estão interessadas, então basicamente até com um perfil ali, tu tá vindo de bagunçar, mas não é uma situação que... Bom, aí... eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal. Na época, em 1980, os 2 empregos mais cobiçados, ambicionados pelos jovens, principalmente, era Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E aí eu fui, né, fazer o concurso e passei, né? E isso, para mim, foi uma coisa que marcou muito na minha vida, porque era um momento que eu estava me dando conta que eu não era só aquele jovem, né, que incomodava, que... Para arrumar uma namorada, então, era muito difícil, né? Difícil um pai que diz, mano, esse cara aí não dá, né? É muito difícil, né? E... Não aí, era um Bonaparte. Fiz uma prova, fiquei muito bem classificado, já estava trabalhando em Cruz Alta, como a minha classificação era boa, eu optei por ficar em Cruz Alta, tive a opção de escolher as primeiras vagas. Logo em seguida, veio uma possibilidade de fazer o vestibular, né? E aí tinha direito, que na época era muito concorrido, era 6, 7 por 1. Né? A Unicruz tinha uma tradição no curso de direito, e tinha economia. Na época, nem sei como é que é hoje, mas na época era a mesma prova, só tinham pesos diferentes. Né? E eu pensei, eu não estudo, né? Estudo pouco. E aí economia era 3 por 1, direito era 6 ou 7 por 1, fazer para economia. Sim. E pasmem, passei em 4º lugar. Passava no direito.
passava no direito tranquilo, né? Então, foram 20 anos na Caixa Econômica, né? E aí, em 1987, começou aquela onda das locadoras de vídeo, né? De fita cassete e tal, né? E tal. E eu comecei, né, como um hobby, né? Tal, trabalhava no banco, naquele tempo saía às 4 da tarde, Isso mesmo. Tal, não trabalhava sábado e domingo. Né? E era justamente os horários que tinha mais movimento e fim de semana que tinha mais movimento. Começou ali com uma brincadeira e tal. E aos poucos eu fui gostando daquilo, sabe? Porque por mais que eu gostasse de trabalhar na Caixa Federal, tinha uma questão muito normativa. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E quando tu está numa instituição, tu tem que respeitar os protocolos, né? Tem que respeitar, né, as diretrizes. E tem um padrão ali, né? Exato. Você tem uma rotina da manhã, da tarde, Claro. o fechamento, a prestação de contas, o início do outro dia. Uhum. Nós temos pontos em comum. Eu comecei no serviço público também. Fiquei 12 anos no serviço público. Olha até só. eu entender que, aqui, esse caminho aqui não me leva para a chegada que eu quero, né? E aí comecei a empreender também. Aí foi com a locadora, naquele tempo, quem está nos assistindo aqui viveu essa época, era uma época que as locadoras eram o point final de semana. Sim, né? Sexta-feira tem que passar na locadora e pegar os filmes do final de semana. Sábado eram os dias assim que a loja, né, que a locadora lotava. E daí a gente começou a aproveitar aquele fluxo de pessoas para começar a agregar produtos, né? Né? Aproveitar. E aí, numa dessas ideias, foi a história de botar uns CDs para vender, né? Inclusive, na época mesmo, tinha locadoras de CD em Porto Alegre. Caraca. Inicialmente, inclusive, isso foi em 92, por aí, era para começar locando CDs. Só que enquanto a gente estava reformando uma parte dentro da loja que nós ia colocar nessa possível locadora, eu fiz uma pesquisa de mercado com os clientes. Escuta, nós vamos botar CD aqui. Teu interesse maior é por comprar ou por alugar? E aí a maioria diz, não, eu quero comprar. Né? Então a gente já abortou a ideia da locadora de CD. Partiu para venda. E já começamos a partir para venda. E aí tem um detalhe que é importante, né? E claro, se eu for contar todas as peculiaridades, depois não ficar aí uns 2 dias. Não sei se o pessoal tem pressa, mas tudo certo. Tem uma coisa que eu sempre falo o seguinte, né? Que na dificuldade aparecem oportunidades. Verdade. Né? E aí o seguinte, o distribuidor CD era de Porto Alegre e Caxias do Sul. Nós estamos a 400 quilômetros, tanto de Caxias como de Porto Alegre, né? Aí é o seguinte, os representantes, os distribuidores de CDs não iam tão fácil para Frederico Westphalen, né? Sim. E aí aquilo começou, porque quando a gente fala em CD, a gente fala numa coisa que é a emoção, as pessoas querem para ontem, né? E eu sempre dizia, inclusive, para meus clientes, cara, tem que ter o produto, porque o cara lá vê lá um cantor num programa, tudo, e ele sai naquele dia para comprar. É o lançamento. Ele quer comprar porque ele ainda está com aquele, né? Se passar 2, 3 dias, daqui a pouco esquece. Então era muito importante que a pessoa, eu sempre dizia isso para os nossos clientes, né? E aí, nessa dificuldade, eu pensei, caramba, eu vou botar uma distribuidora de CDs, né? Até porque, Ney, tem uma coisa muito interessante, porque eu ligava para os representantes, olha, eu tenho uma loja de CD aqui em Frederico Westphalen, todos vocês não querem vender para nós? Eles dizem, olha, Ramiro, infelizmente não vale a pena para nós ir até Frederico para fazer uma venda para uma loja e tal. E aí eu pensei depois, liguei novamente, tempo depois, agora vou botar um atacado de CDs. Bom, daí mudou, né? Opa, um atacado, né? Estamos falando de volume. Sim, saía de algumas unidades para centenas. Daí eles foram para lá e tal, né? Daí eu queria começar devagar. Então, quando o CD é bom, compra 10, quando é mais ou menos, compra 3, quando, né, e tal. E o cara, o quê? 10? 10 CDs? Que atacado que você vai botar aqui? E começou, não, pai, pressão e pressão. E eu digo, caramba, então peraí. Vocês têm mais experiência, então vocês me sugerem quantos eu devo comprar. Até sair o lançamento do Zezé de Camargo e Luciano, quantos? Eu dizia 50, não, 500. Caraca. 1000. Ia comprando e tal.
Na primeira compra, e eles diziam para mim assim, Ramira, nós estamos em outubro, estamos falando de 1996. Quando chegar dezembro, vai ter gente te ligando até de São Paulo para comprar, porque falta produto e tal, tu vai ver que loucura isso aí, aproveita e tal. E aí, né, naquele perfil empreendedor de assumir risco, né, e na época era assumir riscos não calculados, né, quando começou a chegar os produtos, né, eu tinha, eu acho que no B2B, assim, falando de lojas, acho que tinha umas 2 ou 3 lojas que eram clientes. E quando começou a chegar no final dessa chegada lá, no final de outubro de 96, vieram mais de 60 mil CDs. Caraca. E eu digo, o que eu faço com isso agora? Para né? onde que eu vou enviar isso aí? Aí eu peguei, trabalhava na Caixa ainda, pedi uma folga, convidei um amigo, né, que queria trabalhar, então vamos comigo. E aí eu comecei a ir visitar as lojas por região, né? Aí chegava num cliente lá e dizia assim, olha, nós somos um distribuidor de CDs, o nosso diferencial é que a gente vai trabalhar bem com catálogos, né? Que normalmente os atacados trabalhavam com os lançamentos. Sim. Então nós vamos ter um catálogo bem maior, mais abrangente e tal, e vai ser bom para vocês. Os caras, que legal, mais uma opção e tal. Mas só que hoje a gente não está precisando, tá? Hoje não. Aí eu digo, não, mas pelo amor de Deus, olha, eu quero sair daqui hoje, ter o fornecedor e você meu cliente. Nem que seja só um. Você insistia com só eles. Um CD, só um, por favor, um CD. Aí vinha um funcionário, pergunta para ele se tem o disco do Legião Urbana e tal. E eu dizia, tem. Eu nem sabia se tinha. Aí pegava, ia no carro, botava aquelas caixas na frente deles e começava a tirar os CDs. Aí, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Quando via, vendia 200 CDs. No meio do caminho, ele até esqueceu do Legião Urbana, ele ia querer... Não, era para comprar só um, né? Mas daí, aquele negócio ali tal, vendia. Sei que no final da viagem, né, a gente ficou uma semana fora. Aí, quando eu cheguei, perguntei, né, para o possível funcionário e tal, o que tu achou? Ele, cara, eu não sei se é o CD que vende ou é você, mas eu gostei. E aí a gente começou a vender CD e tal, e aí nós tivemos outra situação que eu falo muito, que a dificuldade é você ver a oportunidade, né? E a criatividade também, como tu falaste. Nós éramos os últimos para receber, né? Nós estamos lá nos confins do mundo. Porto Alegre recebia na segunda, nós recebia na semana seguinte, né? Hoje tem transportadora 24 horas, aquele tempo não tinha, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, eu preciso fazer uma mudança, senão nós vamos ficar pelo caminho. Bom, foram 2 coisas que a gente fez. Primeiro, buscar um mercado alternativo, trabalhar com os supermercados e tal, né? Com CD ainda. Com CD ainda, que né? Interessante. E porque nem todas as cidades tinham loja de discos na época, né? Tal. Aí começamos com os mercados e tal. E a outra mudança que foi bastante significativa, né? Eu pensei o seguinte, cara, nós vamos trabalhar com outro modelo. Em vez de nós botar uma caminhonete, contratar um cara, pagar comissão, pagar pedágio, manutenção de carro, nós vamos fazer uma logística por ônibus, porque naquele tempo não tinha, hoje as transportadoras que te entregam no dia seguinte, né? É bem diferente. Aí eu mesmo fui visitar os clientes e dizia, olha, cara, é o seguinte, quer pagar mais barato os CDs? Ele quer. Então, é o seguinte, nós vamos te passar as novidades por fax, você só vai botar as quantidades do lado do nome dos discos e vai mandar de volta. Quem está acompanhando o podcast, se sabe o que é fax, já entregou a idade. Né? O novo empreendedor, essa geração nova, não faz nem ideia. Pesquisa na internet o que é fax, você vai entender que é um meio ultra eficiente de comunicação de algumas décadas atrás. Mas segue aí, amigo. Só porque você falou em fax, agora eu busquei lá na... Nossa! Ali tinha 2 coisas, né, que eram as objeções, né? A primeira era o seguinte, cara, eu não vou comprar um fax. Daí eu dizia assim, nós vamos te dar um de presente. Caraca! Nós dava o fax de presente. Mas naquele tempo... não era um aparelho de fácil acesso, tinha um valor... Cara, considerável, né? Eu não sei porquê, mas eu gravei, eu acho que foram tantos fax que eu gravei o valor, na época custavam R$200, cara.
Aí nós estamos falando de 1997, Sim. talvez teria que pegar e botar no Google quanto que valia R$200 em 97, quanto valeria hoje, corrigindo Caraca. pela inflação, né? E aí, o segundo empecilho, mas eu não vou ficar ligando por telefone, que na época não tinha, não era como hoje, né? Sim. Uma ligação telefônica era muito caro. Aí eu disse, não, você pode ligar a cobrar. Uhum. E aí, outra ferramenta que a gente usou. Se eu chegasse lá e dissesse para ele, quanto é que se paga para o atacado tal? Esse CD aqui, eu pago 25. Eu vou te fazer 23, mas tu vai ter que ir na rodoviária buscar, porque eu não vou mandar para tu. Não. Aí o que a gente fez? A gente botou praticamente o custo Uhum. para fazer o cara entender que valeria a pena. Então, o custo era R$17, aí botava o imposto em cima, vendia por 18. Pô, 18 para 25 Poxa. é bastante, né? Aí o cara, não, pá, então, vou comprar então, assim eu faço. Aí eu saio de casa para Aí, buscar. exatamente, aí a gente começou a fazer esse trabalho e os nossos concorrentes, Porto Alegre, Caxias do Sul, por exemplo, lá em Uruguaiana, que a gente começou por regiões, né? Sim. Os caras foram uma vez, foram duas vezes lá e ofereciam, quanto é que Chegava lá, o CD já estava lá. Não, eu chegava lá e dizia, quanto é que é o teu CD aí do Zezé de Camargo e Luciano? O cara, não, eu estou vendendo a 25. Não, eu paguei para vitrola 18, cara. E os caras ficaram, como esse cara está fazendo isso? Começou a fazer barulho no mercado. Né? Comecei a fazer barulho, os caras começaram a parar de ir lá. Não, lá não vou e tal. E assim a gente foi mapeando o estado, fazendo essa mudança de cultura e aos poucos, no momento que a gente começou a praticamente fidelizar o cliente, a gente começou a faturar no preço justo. Sim. Entendeu? Bom, Agora ganhamos espaço. Ganhamos espaço. A música toda hora tinha lançamento, então cada disco novo é um preço. Né? Aí começamos a botar e a gente fez essa mudança cultural na forma de comercialização. Aí já era vitrola, porque na época da locadora não era vitrola ainda, né? Ou já nasceu vitrola locadora? Ela começou como BS Vídeo Locadora. BS Vídeo Locadora. E a gente trabalhava, porque era Bastian e Severiano. Na verdade, tinha um primo da minha esposa que era Bastian, né? E ele entrou de sócio, mas durou assim, questão de, meses ali. Mas quando virou distribuidora, já era vitrola. Não, já não estava mais há muito tempo, como minha esposa era Bastian, então ficou, mantém ali tudo certo, né? E aí a gente começou a crescer, mudamos a cultura, melhoramos a nossa logística, muito mais rápido, né? Ainda havia ônibus. Havia ônibus, né? E aos poucos a gente foi crescendo e ampliamos isso para Santa Catarina, para o Paraná. E, bom, a gente acabou no mercado fonográfico estando entre os 10 maiores do Brasil. Caramba. Numa cidade pouco mais de 30 mil habitantes. Caramba. Em 2008, a Warner Music me convidou para ir num evento para representantes da gravadora Warner, em São Paulo. E aí eu lembro, o Frederico hoje deve ter 40 mil habitantes, né? 2008 ele abriu no Google, assim, botou ali e apareceu o Frederico Westphalen, norte do estado do Rio Grande do Sul, população 28 mil habitantes, nós éramos o 10º maior cliente da gravadora no Brasil. Caraca, olha. E daí ele mostrou isso e pediu para mim fazer uma fala, o que nós fazíamos lá para chegar, para ter esses números tão distante de grandes centros, né? E aí eu falei um pouco da nossa criatividade, como é que a gente conseguiu evoluir, fazer essa mudança. E aí fomos crescendo, né? Fomos tomando conta do mercado. Praticamente a gente era o único distribuidor de CDs, né? É bacana te ouvir, Ramiro, porque primeiro que passa uma história, assim, né? Parte dessa história eu já vi acontecer, porque eu já era mais jovenzinho ali, vi algumas mudanças desse mercado, né? Mas principalmente nesse trabalho de ajudar pequenos e médios empresários, uma das coisas que eu mais bato com ele é: senta na cadeira do cliente, sente a dor, a necessidade do cliente para você atender ele ao máximo que o teu custo permite, com a maior eficiência. Se nós formos pegar aqui o que você fez, foi um pouco disso, cara. O cara que vende lá na ponta, qual é a dor dele?
Quando chega talvez já não é mais tão lançamento. Né, o cliente bate hoje de tarde lá querendo o CD do cantor de domingo do Faustão. Isso aí. E aí esse cara tem que ter, ou pelo menos tem que estar por chegar já esse produto para ele, né? Outra coisa, concorrência, né? A concorrência, primeiro, eu acho concorrência positiva. Também acho. Concorrência fomenta mercado, concorrência inspira modificação. Isso aí. E uma marca faz você crescer, inovar e tal. Porque, o tempo todo. Eu sempre falo que eu sou a favor das privatizações, mas nunca dê exclusividade, cara. É um monopólio. Entendeu? A gente tem um monopólio é muito ruim, né? Por exemplo, tem empresas de ônibus que tem uma linha e é só eles que exploram, né? Exatamente. Então... Não, e dentro desse mercado você olha para os concorrentes e analisa o que o meu concorrente não faz e que eu consigo, pelo meu tamanho, fazer de maneira personalizada, baixo custo e ganho mercado. Depois que eu ganhei mercado, bom, e agora eu também posso ditar algumas regras, né? E aí você vem de novo para um preço mais justo. Muito, muito, muito interessante, viu? Tu sabe que muitas vezes, né, eu recebo com muita frequência assim, pessoas que estão querendo empreender ou que estão começando já, né, ou estão pensando em empreender e vêm falar comigo, né? Perguntar assim, dar algumas dicas, tal, né? Daí eu pergunto que ramo de atividade você vai trabalhar? O que você vai trabalhar? Vou trabalhar com tal coisa. Cara, o que tu vai fazer de diferente do que as empresas que estão nesse segmento já fazem? O que tu vai fazer diferente? Pois não sei, cara. Se tu não sabe o que tu vai fazer diferente, a possibilidade de não dar certo é muito grande. Tu vai ser só mais um, né? Então, eu acho que quando você vem com uma proposta de fazer alguma coisa que o mercado já é atendido, né? Tu tem que pensar, cara, eu tenho que vir fazer alguma coisa de forma diferente, né? Trazer uma experiência diferente. E a gente eu sempre quis ser uma empresa de vanguarda, sabe? Tanto que em 2004 eu desafiei alunos na época chamava ainda o curso de informática, né? O sistema de informação, né? Eu desafiei eles para nós fazer uma página na internet. O cara acessar no B2B, 2004. 2004. Não era todo lugar que tinha. Então, olha só. Daí eu falei com o coordenador do curso, reuni os alunos lá, que eram mais na linha mais criativos, mais focados, e o pessoal gostou do desafio. Mas aí, de repente, alguém teve a feliz ideia de dizer assim, não, tudo bem, acho que a gente faz isso. Mas como é que o teu cliente vai comprar se ele não tem internet, ele não tem... Então, ele não tem computador, como é que ele vai comprar de você? E depois eu já pensei nisso. E sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos levar esse cliente numa lan house. Sabemos as lan house? Claro. Muitas horas de lan house. Na lan house ele vai poder escutar 1 minuto cada música. 2004. A gente fez. Tinha aquela degustação mesmo, né? Porque até quando o cara comprava, mesmo pessoalmente, não tinha como ele abrir o disco, não, vou escutar para ver se é bom e tal, entendeu? Então ele tinha a possibilidade ainda de escutar. E até eu lembro, teve uma coisa assim, foi que eu marquei muito. Eu tinha um cliente que inclusive era uma locadora também em Guaporé. E aí a gente, quando começou com a questão de fax, nós fomos tirando as caminhonetes, né? Sim. Os carros, né? Mudamos o modelo e tal. E aí tinha um dos nossos representantes que era da família, meu cunhado. E aí eu sempre protelava, não, da família vamos manter, mas ficou inviável. Sabe qual é o grande diferencial com relação a isso? O seguinte, falei antes, né? Música envolve emoção. Então, tu falasse, o cara canta no Faustão, tá? E aí o seguinte, o cara na segunda-feira quer comprar os CDs. Quando você trabalha no sistema de pronta entrega, tem alguns lugares que tu passa de 15 em 15 dias. O cara não quer esperar 15 dias. No modelo do fax, da logística por ônibus, tem todos os dias. Então o cara podia pedir de tarde e Frederico Westphalen tem uma logística muito boa de ônibus para o sudoeste do Paraná, para o oeste de Santa Catarina, para todo o estado do Rio Grande do Sul, diariamente. Sim.
Então era um... Era o prazo ali, o cliente ia procurar na loja, se não tivesse 48 horas no máximo. Não, você que tava... 48 horas. Pelotas, eu tenho um cliente que até hoje é cliente ainda, agora está com um livro, né? Ele fazia pedido às 5h30 da tarde, nos mandava para ônibus às 7h30, chegava lá 6h30 da manhã em Pelotas. Pronto. Ele pedia, estava fechando a loja, no outro dia de manhã, quando eu ia para a loja, ele passava na rodoviária para pegar a caixa. Uhum. Então a gente fez essa mudança de cultura, né? E eu estava falando de um cliente lá de Guaporé que disse assim: Ramiro, eu estou te ligando só para te dizer, eu fiz questão de te ligar para te dizer que a partir de hoje eu não sou mais teu cliente. Porque essa história de tirar o carro e vender pela internet ou por fax, tu tá viajando, cara. Tu tá querendo fazer uma coisa que é para daqui 10, 15 anos. E eu disse, cara, não é, olha só, vai ser... Não, eu não vou na lan house, eu não sei o quê, papapá. Tu sabe que as pessoas, quando elas têm que sair, é a mesma coisa de mudar um sistema. Sim, né? a resistência é tremenda. Puxa vida, é muito complicado. Mudar a cultura, como é que o cara faz? Ah, mas eu sempre fiz assim, eu quero fazer assim. Mas 2 meses depois ele me ligou assim, cara, ainda bem que tu foi insistente, porque é muito, muito melhor. Eu tinha que ir lá comprar um CD dentro de uma caminhonete no sol, na chuva, era né? Entrei naquilo, olho o CD com calma, eu escuto e tal, e a gente ali foi evoluindo. E é bacana, porque quando você inaugura uma parte do mercado ou inova no mercado, você tem que educar o cliente também, né? E você fez isso. Porque também tirar o cara da loja dele para levar ele para dentro de uma lan house, ensinar ele como operacionalizar uma página, pesquisar o produto para comprar o produto, entendendo que ele ia receber depois. Tudo isso exigiu de você também, né? Isso você trocou um representante que talvez não levava mais o produto, todo o custo ali que exigia, mas por um educacional ali, que tinha que ir lá ensinar o cara a fazer, né? Foi o que a gente fez. Mudamos completamente o modelo. O modelo era botar dentro da caminhonete e vender de loja em loja. Né? Chegava lá, fazia um roteiro tal, para sair na segunda e voltar na sexta-feira, né? E a gente fez uma mudança assim radical, né? Não vou dizer que foi fácil, assim, não foi fácil, né? Nada que né? É fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Porque quando você chegou, estava tudo mato. Exato. E as pessoas acostumadas com o modelo, né? E é muito difícil a gente fazer essa mudança. Mas, enfim, a partir daí, Ney, quando veio o advento da internet, a gente usufruiu dela, fazendo uma página, né? Usou os benefícios que ela trouxe, mas a gente sabia que ela ia trazer também um fator muito dificultador que ia terminar com o nosso negócio, né? Então, aí que eu quero chegar. Quando você começa, você surfou a onda ou quando entrou a onda já estava formada? Porque teve todo o movimento ali, né, de fita, CD, depois vai para os aparelhinhos, esqueci o nome do aparelho, MP4 talvez fosse, não me lembro como é que é o nome do aparelhinho. A gente não chegou a trabalhar. Depois veio o pendrive e depois dali já foi plataformas, né? Sim, Mas eu até falo sempre uma frase assim, que a gente pode ser cético com algumas previsões, né? Quer dizer, não, isso não vai acontecer. Mas eu digo sempre assim, que a gente tem que ficar atento aos sinais. Entendeu? A gente não pode simplesmente descartar, não, isso não vai acontecer e esquecer, né? Não, eu sabe aquela história, não vai acontecer, mas eu estou de olho, né? Estou de olho. E a gente fez isso. E aí... as pessoas, eu até acho engraçado, né? Porque às vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim, Ramiro, tu é um visionário, tu é um cara que se reinventou e tal, né? Mas eles não sabem, né? Como tem aquela história assim, pô, eles falam da bebida que eu bebo, né? Mas não vê os tombos que eu caio, né? Vou dizer assim, foram muitas noites mal dormidas, sabe? Preocupação, porque quando você empreende, quando você tem pessoas trabalhando com você tem responsabilidade com elas. Tem pessoas que estão contigo e estão fazendo um projeto de vida, uma carreira. E você é a pessoa que tem responsabilidade sobre isso, né? A pessoa, às vezes, ela abre mão de outros propósitos, outros sonhos, tudo, e ela vem apostar no teu negócio. E como é que tu vai chegar e dizer para elas, cara, olha, infelizmente nós vamos fechar as portas, porque o nosso negócio, né, infelizmente, morreu e tal. E então aquilo me tirava muito sono, né? Porque eu
eu acho que uma das coisas muito importantes na minha carreira e na minha vida profissional e pessoal, eu tive um benefício muito importante porque eu gosto muito de pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito de pessoas. Inclusive, quando saí da Caixa Econômica, eu tinha uma relação com clientes que até hoje, fazem 25 anos, eu até hoje encontro em alguns lugares, lembrando, né, daquela relação prazerosa e tal. Acho que isso foi muito importante. Imagina a relação que você tem com pessoas. Eu tenho hoje funcionário que está comigo há 25 anos. Caraca. Né? E então você tem uma relação quase familiar, né? E aí tu fica pensando, e agora, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? E aí tu fica pensando mil coisas, né? Não, mas isso já tem, isso também já tem, tudo. E aí veio o insight do livro, né? Porque em 2007, teve um cara que era diretor da gravadora Sony e conhecia a nossa loja, e ele me ofereceu o livro para vender na loja. Na nossa loja, aproveitando aquele fluxo da locadora ainda. Sim, né? sim. E aí ele me mandou produtos consignados. Não era nem aproveitando a tua logística ainda. Não, era não, na não. tua loja. Não, era na loja, né? Não era Caraca. nada de atacado, era para nós vender na loja, que nós tínhamos uma loja grande, locadora e tal, e botamos ali. E aí eu comecei a olhar para o livro e vi que performou bem, né, na cidade e tal. Eu disse, cara, vou fazer uma pesquisa de mercado sobre isso. E sair para o interior para visitar. Escuta, como é que é nas livrarias? Poucas livrarias. Cidade Uruguaiana não tinha livraria. Cidade com 100 mil habitantes. Sim. Né? E aí eu disse, nós vamos ter que achar um mercado para isso. E aí a gente enxergou no supermercado uma possibilidade. Até porque nós trabalhávamos com a Cotripal com CDs, era um supermercado, sim. Né? Tinha um performance muito bom, o mercado tem um fluxo de pessoas muito grande. E aí eu mesmo saí, pela primeira vez também, como fiz para o CD, eu fui visitar. E eu me lembro que uma vez o cara disse assim que o gaúcho, ele é muito apegado às tradições, né? Exato. E às vezes atrapalha. Sabe por quê? Porque quando eu chegava e dizia assim, olha, eu estou trazendo uma proposta aqui para você comercializar livro dentro do teu supermercado. E ele dizia assim para mim, não, livro é para livraria, cara, não é supermercado. Eu disse, sim, mas não tem aqui. Não tem livraria na cidade. Sim. Então, tu vai estar proporcionando ao teu cliente o acesso à cultura, ao livro, né, e tal. Daí, a gente demorou 2, 3, 4 visitas para convencê-los, né? Sim. E aos poucos, quando a gente conseguiu entrar no mercado, você sabe que normalmente o ecossistema, né, ele sempre um copia o outro, né? Sim, quando você faz o primeiro aqui, case ali... Tá. E aí a gente foi crescendo, foi colocando, e confesso que eu comecei a fazer isso também, né? Não sendo distribuidor. Eu comprava de uma distribuidora. Eu fui fazer um projeto piloto, fazer um experimento. Sim. O Jim Collins fala, né? Isso bala aí. de revólver, depois bala de canhão. Isso então, aí. comprei o risco, Isso. fui para frente, mostrei que valia a pena. Bom, agora claro, eu tenho que ver se vai dar certo. Sim. Será que vai dar certo vender livro no mercado? E começou a dar muito certo. Quando eu confesso que conhecendo a tua história, e aí é bacana porque uma vez eu vi o Caio falando isso, ele teve um resultado dele que foi um case. Ele disse assim, mas isso aqui eu nunca sonhei que isso aqui ia ser um case. Até porque se eu tivesse lá atrás mirabolado tudo isso para chegar nesse resultado, eu seria um gênio. Eu fui fazendo e fui vendo as coisas dando certo. E eu confesso que conhecendo a tua história como eu conheço, eu imaginava que quando você foi para livro já era estrategicamente pensando em todo o teu conhecimento de logística, já só substitui CD por livros, mas não, você meio que vamos começar meio que do zero, nunca né? Era Mas uma aposta, né, Ney? Claro que no fundo eu pensava, né? Porque eu digo, não, se der certo, nós vamos fazer como fizemos com o CD, a gente já tem clientes. Inicialmente, inclusive, a minha primeira ideia de introdução do livro era nas lojas de CDs, que já vinham perdendo cliente, e eu pensei, caramba, deu certo na minha loja, né? Na loja deles também. Só que tem uma coisa que também eu falo muito, né? Que às vezes o fracasso de algumas empresas
tem um fator importante, é o apego. Sabe? As pessoas têm dificuldade de se desapegar e vão morrendo com um negócio que elas estão vendo que está morrendo, que não tem mais cliente, e ela vai se agarrando naquilo ali, e quando vê, né? Eu lembro que eu ia visitar alguns clientes nossos, né? Que tinham um débito com a vitrola e tal, e eu chegava lá, eu olhava assim, puxa, esse cara não tem mais nada aqui. E aí o cara estava lá, no tempo que faziam gravação de CD, assim, meu Deus, o cara tá se agarrando num negócio que está morrendo. Sabe que o José Salib Neto, ele foi meu professor, né? Foi meu mentor aí. E ele aponta isso, acho que no Gestão da Manhã. Ele fala que antigamente as empresas morriam quando queriam inovar demais. E hoje a maior taxa de mortalidade das empresas acontece pelo fator contrário, é querer se apegar a fazer o mesmo modelo de negócio sempre, sendo que cada vez o mercado está se modificando mais rapidamente. Então, quem não se adapta acaba ficando para trás, né? Então, o que antes levava ao maior índice de mortalidade empresarial, hoje é o fator que garante a sobrevivência. E foi exatamente o que você fez, né? Não, isso é uma coisa que eu estava assistindo uma palestra e o cara falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Ele falou o seguinte, que agora, a partir do advento, principalmente da inteligência artificial, nós vamos ter ciclos menores de obsolescência. A gente ouve falar em obsoleto, né, e tal, mas obsolescência não tinha ciclo de obsolescência. E aí ele, para exemplificar, disse assim, vou dar um exemplo do que é um ciclo de obsolescência. Uma locadora de vídeo, ela teve um ciclo. Uma loja de CD, ela teve um ciclo. E eu pensei assim, cara, você está falando de mim, né? Está falando da minha história, né? E tal. E é isso. E a gente vai ver mesmo, né? Profissões, empresas, tudo que vão ficar pelo caminho, né? Então, em função da informação, da inteligência artificial, muitas coisas vão ficar pelo caminho. Então, a gente não pode se apegar. Eu acho que o desapego é uma coisa que vai ser uma das ferramentas de sobrevivência. Porque se o cara ficar apegado, ele vai morrer com o negócio dele. E aí vem um desapego até mesmo do produto, que hoje eu atendo muitos empresários e muitas vezes você vê ele sofrendo dentro do modelo de negócio porque ele não quer mudar o produto dele. Não, temos tradição nisso. Exato, esse aqui é o nosso produto. Eu digo para eles, né, amigo, olha só, o sucesso do teu cliente está em você ser um apaixonado por modelo de negócio, menos produto e mais modelo de negócio. Se você não sentar na cadeira de dono estratégico, a tua tendência é achar, por exemplo, a advocacia. Nós falávamos antes do Alexandre, né? Se ele se apegar à prestação do serviço advocacia, ele está fadado a ser eliminado do mercado muito em seguida. E ele vem exatamente na vanguarda disso. Hoje ele tem agentes, otimizou muito, conseguiu fazer um faturamento extraordinário do ano passado com um grupo de 4 pessoas dentro do escritório dele. E realmente, de tirar o chapéu para ele, eu digo, tá, e aí? Qual é o fator que fez você fazer um resultado que outros escritórios fazem com dezenas de profissionais? Ele diz, cara, inteligência artificial. Eu não sou apegado mais àquele negócio da pesquisa, o atendimento. Eu tenho agentes que agilizam muito mais para mim e é um cara visionário pra caramba, né? As pessoas hoje, elas olham para a inteligência artificial, né? Eu digo os pessimistas olham para a inteligência artificial como uma ameaça. E os otimistas olham para a inteligência artificial como uma oportunidade. E quem sabe usar tem resultados fantásticos. Tu está citando um caso aí, né? De aproveitar bem essa ferramenta. Porque, e tem mais uma coisa que eu também falo muito, né? As pessoas, quando tu fala em inovação, o que te vem na cabeça? Tecnologia. Mas nem sempre é tecnologia. Você é um case extraordinário de inovação em processo. Claro que a tecnologia é uma ferramenta importante na com tudo, mas ela não é a inovação, ela não é o sinônimo, né? Então, a gente foi... Porque, com muita frequência, assim, até dentro do teu negócio, se a gente for olhar, tem muita coisa que a gente pode inovar ali dentro que vai melhorar. Inovação é tu fazer algumas coisas de forma diferente, com resultados diferentes, sem inventar roda, né? Sem ser o professor Pardal. Não, vai lá e faz o negócio. É o que a gente fez, né? E aí, voltando para a questão do livro, deu certo. Bom, agora qual é o próximo passo? É conseguir
ser um distribuidor de editoras. Uhum. Só que as editoras tinham, estou falando no ano de 2011, 10, 11, aí que as editoras, não, eles tinham um distribuidor por estado. Meio que proteção regional. Sim, era exclusividade. Não, Uhum. tem um cara... Reserva de tal, mercado. e tal. E aí o seguinte, aí eu fui 2010, 2011, 2012, ia nas Bienal do Livro, que nos 2 primeiros dias era voltado só para o ecossistema, né? Para dentro do negócio, Só né? entre eles autores ali. e tal. Daí eu consegui entrar e tal, ia lá, pelo amor de Deus, cara, olha, eu tenho um distribuidor de CDs, eu quero botar livro e tal. E falava um pouco do projeto, os caras, legal, bacana, mas nós já temos o Rio Grande do Sul, não tem jeito. E aquilo foi, até que de repente lá um cara me disse assim, Ramir, todos os dias tem uma coisa que eu não preciso olhar na agenda, que eu sei que vou receber uma ligação tua. Que foi um cara que eu senti que esse cara vai me ajudar. Sim. E eu lembro até que eu disse para ele o seguinte, cara, ultimamente eu tenho ligado mais para você que para minha esposa. Eu levanto, eu acordo pensando em ti e durmo pensando em ti, cara. E ele, vou ter que dar um jeito nesse cara aí. E aí ele me abriu portas. Paralelamente, é o mesmo cara do CD. Não é a mesma pessoa, mas é o mesmo padrão. Mesma coisa. Se não dá de um jeito, eu vou tentar de outro, eu vou tentar de outro, eu vou tentar de outro, mas eu vou conseguir. Característica de campeão é a persistência. É isso aí. Muito bom. Caramba, eu fui, né? E eu até brinco, até hoje com as editoras, porque assim, a gente chegou, nós crescemos tanto, né? Buscando, porque assim, o Brasil tem pouco mais de 2.000 livrarias. E a maioria nos grandes centros capitais. Uhum. A maioria das cidades, 84% das cidades brasileiras não tem livraria. E aonde que ela consegue comprar o livro fora da internet? Ela vai comprar no supermercado, na farmácia, na conveniência, no paradouro, no café. E é isso que é a proposta que a gente veio. Sim. Então, uma coisa que parecia assim, né? Não, esse cara aí está inventando uma história. Não é uma operação barata, claro que não, né? Mas a gente sabia que a gente ia ganhar volume nisso. Uhum. Hoje a gente abre uma média de 100 clientes por mês. Nós temos em torno de 16, 17 representantes. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul. Uhum. Então a gente abre, nós temos um grupo das vendas ali, a cada meia hora um cliente novo. Uau! Então hoje a gente está chegando perto dos 4.500 clientes e a gente quer chegar até o final do ano passando da casa de 5.000 clientes ativos. Uhum. Né? E vocês hoje, tanto distribuidora quanto editora? Como editora. Mas começou pela distribuidora? Começou como distribuidora. Em 2020, e aí tem outra coisa que eu faço questão de falar, né? Que nem todas as coisas boas que aconteceram na empresa foram ideia minhas. Entendeu? Por isso que olha só, uma vez, quando está numa reunião, né, dentro da organização, tu nota que algumas pessoas não se manifestam. Uhum. Primeira impressão que eu tive lá atrás, que ela tinha vergonha. Depois, com o tempo, eu fui me dando conta que ela não falava nada porque ela não queria se comprometer. Porque assim, nós estamos aqui, eu dou uma ideia, então tu que deu a ideia, É o seguinte, mas depois eu descobri que tem um fator que talvez seja o mais relevante. Muitas vezes a pessoa ela não se manifesta porque ela não confia nas pessoas que estão ali. Tu sabe aquela história de estar na sala de aula e o professor fala um negócio e você não entendeu e você não pergunta porque tu tem vergonha dos colegas? Sim. De pensar que eles vão dizer, pô, esse cara não sabe isso. Sim. E na maioria das vezes, a maioria não sabe. Não sabe. Seria a pergunta de todo mundo. Então, isso eu acho que é muito importante quando você consegue, dentro da tua organização, tu construir esse sentimento de pertencimento das pessoas, né? Não ter vergonha de dizer, dar uma ideia, por mais absurda que seja,
Porque ninguém vai zoar contigo, Sim. ninguém vai falar, né? É aquela intimidade que você tem em casa, que tu fala com a tua Ser mãe, com você teu pai, com mesmo. teus irmãos lá, que tu fala tranquilo, no ambiente que você não conhece, todas as pessoas, tu fica... Então, isso é um grande desafio, inclusive, que eu sempre digo ao empreendedor, ao líder. Você hoje é um líder mais de abrir frente, abrir espaço ou mais intra, mais junto Não. com o time? Eu já fui. Construir cultura. Eu já fui porque eu sempre achava que eu sempre faria melhor que qualquer pessoa, né? Tanto que tem aquela história que tu pega um cara, eu trabalho na área de vendas, né? Eu gosto de venda mesmo, Sim. né? Aí eu estou vendendo, só que daí daqui a pouco não dá mais para atender todos os clientes. Aí eu pego, chamo o Ney, ó, vai tu fazer a venda. Aí tu vai fazer a venda, eu fico olhando. Cara, mas ele não fez isso, ele não fez aquilo. Ó, Ney, sai que eu vou fazer eu. Daí tu fica limitado ao teu crescimento. Total. Então, hoje, tu tem que entender o seguinte, que tu também tem lá tuas fraquezas também, né? Teus pontos fracos, pontos fortes, né? Todas as pessoas têm. E aí tem uma coisa que entra dentro da cultura organizacional, a cultura da empresa, né? Que eu acho que isso é talvez uma das coisas mais relevantes. Que quando a pessoa vem para pedir um emprego, faz uma análise de perfil, se o cara é comunicador, se ele é executor, se ele é planejador e tal. Mas o mais importante é conhecer o caráter da pessoa. Porque a capacidade, a capacitação você treina. E caráter você não treina. Eu digo muito isso dentro das mentorias. A falha de processo, ela pode botar em jogo o negócio. Mas quando você tem as pessoas certas, claro, e aqui pondera as minhas palavras, mas quando você tem pessoas certas, com caráter, pessoas que compram o negócio, pessoas que têm pertencimento, pessoas que não vão dormir à noite se o negócio não for bem, eles compensam a falha do processo. Exatamente. Agora, quando você falha nas pessoas, pode ser o melhor processo, o negócio está em jogo. Então, quando você tem pessoas, você pode não ter um processo muito bem estruturado, mas você diz o seguinte: fulano, eu conto contigo, eu aposto em ti, esse negócio é nosso, é o nosso sucesso, é a nossa conquista. Você traz uma injeção, principalmente quando você tem uma liderança como a sua, assim, né? O cara olha, inspira ele, aí ele não vai dormir de noite. Ele vai pensar o negócio, ele vai pensar a solução, ele vai compensar a falta de processo. Às vezes ele vai compensar a falta de material, mas ele vai entregar o 120% dele para ver o negócio dar certo, né? Eu acho que dentro dessa linha, né, Ney, a gente vive hoje um momento que tu não fideliza mais cliente, mas tu cria relacionamento e confiança. E eu até falo nas minhas palestras, inclusive o seguinte, que o relacionamento comercial é que nem casamento. Se você não confia no teu parceiro, não faz sentido você continuar. Entendeu? Imagina, eu estou aqui, eu não sei onde é que está minha esposa, que eu não tenho confiança, ou vice-versa, entendeu? Então, um cliente que não confia no fornecedor, ou o fornecedor que não confia no cliente, cara, vai trabalhar sempre com dúvida, com insegurança. Então, eu sempre digo para eles, cara, se tiver que dizer tal coisa, não, que às vezes o vendedor meio que enrola, né? Ele não quer ficar, né, mal com o cliente, não, vamos ver, cria uma falsa expectativa, né? Tem que ser honesto, tem que ser sincero. Cara, isso nós não podemos fazer, cara. Sim. Mas tem lá Direto que ele faz. Cara, então faz lá. Sabe o que eu tenho dito para alguns clientes? Como é que você compra do fornecedor? Não, eu faço pedido, o vendedor tira o pedido para mim. Tá. Quantas vezes você já visitou o fornecedor? Conheceu a fábrica? Sentou com ele? Mandou um presente para ele? Não é presente brinde institucional, é presente. Não é quantas vezes você foi até a cidade dele para conhecer toda a estrutura? Não, nunca fui. Então, você não está jogando o melhor jogo, porque você está dentro de uma condição de vendedores. Vai conhecer teu fornecedor, cara. Senta com o cara, visita, pede para conhecer, vai lá, elogia sinceramente a operação dele, né? Não força a barra, né? Mas elogia dentro daquilo que for verdade. Faz ele, quando ele tiver uma condição boa, ele pensar em você. Só que você tirando o pedido via vendedor, você nunca vai ter essa relação. Resumo da ópera, nós fizemos o planejamento há 6 meses atrás, ele está montando já agora o primeiro evento bancado pela fábrica.
não vou entrar aqui porque é um cliente muito próximo agora, mas bancado pela Fabrix. Não, é o seguinte, cara, eu tenho verba de marketing, a indústria tem verba de marketing, eu tenho budget aqui, eu vou investir, você cria o evento, eu boto a marca e nós vamos alavancar juntos. Eu disse, agora você está jogando um jogo que foge das regras comerciais aqui, né? Então, é outro jogo, né? Mas isso como é difícil. Sabe, eu tenho um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Ele é um empreendedor, a gente até faz alguns cursos juntos. E aí agora nós estamos em Porto Alegre, a gente posta ali, né, no Instagram e tal, uma conversa com um novo autor, escritor e tal, né? Aí ele vai no meu Instagram e diz assim, quando é que eu vou imprimir um livro da Vitrola? Aí eu respondo para ele, o dia que tu visitar a Vitrola. Pronto. Entendeu? Cara, o lugar não vai visitar, ele só Peguei conversar. A dica, tá? Entendeu? Peguei a dica, visitar a Vitrola. Tem que ir lá visitar, caramba, né? Cara, o cara não me compra, tu você lá, nem tu me nem conhece, né? Isso é quando você vai, eu digo o seguinte, ó, tu faz vem um candidato para trabalhar na tua empresa, né? E daí tu pergunta, sabe o que a Vitrola faz? Vende livro, né? Poxa vida. Aí tu já vê que... Tu já viu as estragou o primeiro encontro. E tal, né? Caramba, é que nem tu, quando visitar um cliente, quando tu vai prospectar um cliente, eu vou visitar um supermercado, eu vou lá e pesquiso, tem internet para isso, quantas filiais tem, quantas lojas, que ano foi fundada, quanto tem, chega lá e diz pro cara, não, tá, olha, eu conheço a história de vocês, é muito bonita, foi criado, sabe? Uhum. Imagina o seguinte, o cara vem vender para ti, eu lembro, cara, tu vê como é que são coisas que eu gravei. Eu me lembro quando eu trabalhava na Caixa Econômica há 30 anos atrás. O vendedor das revistas, lembra que tinha os vendedores da revista, fazia assinatura e tudo? Total. Ele chegava lá e perguntava para o guarda, como é que é o nome daquele rapaz lá de camisa cor de vinho e tal? É o Ney. Aí o Ney lá trabalhando, eu chegava, oi Ney, tudo bem? Hoje já sabe meu nome. Putz, esse cara me conhece da Sim. onde, cara? Entendeu? E tu já olha diferente. Né? Daí o cara já dá atenção. Então, né, se o cara chegar, ô fulano, ô cara, vai, né? Entendeu? Quando tu personaliza, quando você identifica, porque a gente não gosta que chame a gente pelo nome errado. Uhum. A gente gosta, eu fico surpreso, assim, que às vezes eu estou na porta assim da nossa loja, na nossa livraria, né? E aí passa um menino e diz, oi, Ramiro, tudo bem? Eu digo, oi, tudo bem? Cara, é uma coisa tão gostosa. Legal. Um guri de 10 anos que eu nem sei quem é e te chama pelo nome. Então, o cara que vai vender. Sim. Né? Ele tem que conhecer o cliente mesmo, pesquisar. É o senso de importância, né? E aí, todo ser humano. Exato, porque assim, ó, diz um dia a minha RH disse assim, Ramiro, o perfil do vendedor, eu vou te dar um exemplo simples. Qual é? É o cara que senta na sala de espera do médico, do dentista, e ele está ali e começa a puxar conversa com todo mundo. Eu digo, não, realmente, o cara que é espontâneo e tal. Mas eu tive um funcionário que ele fazia o seguinte, ele chegava no último dia do mês e ele ligava, ô Ney, como é que tá? Tudo bem? Agora tu me procura. Escuta, cara, tu tem que me ajudar, comprar o leitinho das crianças e tal, bababá. Eu ouvi aquilo, já me doeu os ouvidos, né? Cara. Entendeu? O cara fazia aquela abordagem sempre igual. Uma vez um cara que trabalhava com CD, ele me ligava todos os meses, sempre também para cumprir a meta, né? Ele ligava no penúltimo dia do mês, e ligava e eu sabia de cor a frase dele. E aí, Vossa Senhoria, como é que está? Ganhando muito dinheiro? Caramba, marcou, hein? Foram mais de um ano com essa abordagem. Um dia eu disse para ele, cara, tu tem feito algum curso, alguma coisa, cara? Faz 1 ano e meio que tu vende para mim, tu não sabe dizer outra coisa a não ser Vossa Excelência, está ganhando muito dinheiro. Entendeu? Então, cara, isso já dói nos ouvidos, porque a maioria das pessoas hoje estão buscando a capacitação. E quando a gente tem a capacitação, e uma vez eu vi o cara falando que quando a gente olha para um cara e acha que ele é meio soberbo, é porque ele tem um nível de conhecimento maior que o nosso. Também. Né? Tudo bem que tem gente que tem uma soberba mesmo, mas aí é falta de humildade. Né? Uhum. Mas
Tu tem que buscar conhecimento, aquilo que eu falei, não adianta, eu tenho perfil, eu sou comunicador, eu gosto de venda, mas tu treina. Porque assim, ó, a gente está cada vez levantando mais a régua, a gente não tem mais paciência para chegar numa farmácia e ficar 15, 20 minutos esperando ser atendido. É verdade. Entendeu? E se o cara é habilidoso, ele vai olhar para ti e vai dizer assim, Ramir, só um pouquinho, eu já vou te atender, tá? É isso que a gente quer. Uhum. Entendeu? Porque 80% das empresas, 70% das empresas perdem clientes, sabe por quê? Por ser tratado com indiferença. Exato. É quando tu não cumprimenta, parece que o cara não está ali. Não é pensada a experiência do cliente, né? Uhum. Falei com você, o Will teve aqui, o Will inclusive lançou o livro lá, A Onda da Experiência com vocês, né? Vitrola. E ele traz muito isso, né? A abertura do show, o show e o fechamento do show. Então você tem que causar boa experiência no início e no fim. No meio é natural que vai haver alguns contratempos, mas no início e o fim são impecáveis. Ficou muito marcada essa fala dele aqui no podcast, inclusive. Mas isso não é pensado pelo empresário, pela equipe, pelo gestor comercial, né? Bom, mas Ramir, nós já estamos aqui quase nos encaminhando para o final. Eu ainda tenho uma pergunta para você, mas a gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast, que é um cafezinho com chocolate. Mas já sei aqui que o cafezinho não é não é a preferência, é isso? Acertei? Não. Ou vai um cafezinho? A não ser que venha com chocolate junto. Aí é que tá. Se vier com chocolate... Produção, temos o cafezinho? Temos o chocolate? Não é qualquer chocolate também, né? Olha aí que beleza. Temos aqui... Claro, por favor, amiga. Cara, esse é o melhor momento, né? Exato. Eu deveria ter começado assim, né? Estou estudando a possibilidade de nós começarmos assim. O que acontece? Nesse aqui é um momento muito especial, inclusive com uma patrocinadora aqui do nosso podcast, que é a Jailce Rocha, lá de Santa Rosa. Ela tem uma fábrica de chocolates no modelo Bean to Bar, que é um modelo todo especial de seleção desde a amêndoa, produção artesanal, baixíssimo não, estaria errado se eu dissesse isso, 0 adicionais, é pasta de cacau e o açúcar apenas, né? Então vai desde o processo lá da seleção do grão até a barra que chega aqui na nossa mesa, e ela fez questão de estar conosco não só como membro da base, mas também como uma patrocinadora desse momento. Gostou, comprou a ideia e disse, quero estar com vocês e quero proporcionar. E não é cenográfico não, viu? Pode experimentar aí. Vamos lá. Você vai ver que tem um... E tudo que é artesanal é melhor, né? Quando vai para a linha de produção, montagem, perde a qualidade, né? É a mesma coisa quando tu chegar num restaurante, numa pizzaria que está lotado. Tu sabe que não vai ter a mesma qualidade, porque é muita coisa. E quando é artesanal, sempre tem uma coisa diferente, né? Com certeza vai ser muito bom. Mas antes de terminar, eu acho que passou uma coisa batida. Você falou na editora, né? E eu quero falar um pouquinho da editora, 2 minutos. A gente começou como editora em 2020. Também foi uma ideia de um funcionário que disse assim, olha, nós podemos produzir os livros de domínio público, né, que são os clássicos, né, bem mais em conta que a gente comprar de outras editoras. E aí nós lançamos A Arte da Guerra, Pequeno Príncipe e tal. E aí a gente começou, e aí em um momento pensamos o seguinte, cara, nós precisamos ter alguma coisa autoral também, né? Não só trabalhar com domínio público e tal. Bacana. E aí veio o Tinga, né? O jogador Tinga, o livro dele é maravilhoso, traz uma trajetória de um cara sensacional. Hoje tivemos o privilégio de almoçar com ele, é muito prazeroso eu tenho um livro, com ele, né? Tem o livro dele. E a gente tem hoje, nós estávamos vindo para cá, e a Suzane, que é a nossa gerente editorial, ela disse, Ramir, todos os dias alguém me aborda, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, querendo escrever um livro. E qual é o nosso diferencial como editora? Qual é o nosso diferencial? É a nossa capilaridade. É nossos canais de venda. Porque hoje uma editora, mesmo a maior do Brasil, o canal de distribuição deles é na livraria. E como nós falamos, 80% das cidades brasileiras não tem livraria. Né? Então, nós conseguimos, né, fazer essa ligação do autor, do escritor com o leitor.
né? E outra coisa que é muito significativa, que é uma coisa que a gente está dentro do nosso propósito de propagar cultura, de dar oportunidade para as pessoas, o acesso ao livro e tal, e até a gente fala em lugares inesperados, né? Hoje nós temos stand de livro, hoje até em loja de pneu, cara. Caraca. Até em loja Sim, de porque eu vou pneu. trocar o pneu, eu vou ficar lá parado. Exatamente. Se eu vou ficar parado, tem um foi livro. iniciativa da dona da loja, que disse assim, Ramiro, se tu consegue vender livro numa farmácia, que a média, o tempo que lá é 10 minutos, aqui que o cara fica 1 hora fazendo geometria, Exatamente. balanceamento, cara, muito melhor, ele fica ali no telefone e tal, né? Mas esse é o nosso grande diferencial, sabe? Essa capilaridade de nós, por exemplo, o cara é palestrante, né? Ele quer escrever um livro, né? Porque o livro consequência de uma história também, né? E ele dá autoridade à pessoa, né? Exato. Né? E aí eu falo muito na questão da biografia, né? Eu te pergunto, né, Ney, imagina como seria prazeroso para ti hoje pegar um livro que contasse toda a história do teu avô, do teu bisavô, e tu começar a ler. Aí eu digo para as pessoas isso, quando eu falo, tem que fazer teu livro, biografia, né, que é isso e tal. Aí quando eu falo, se tu pudesse hoje pegar o livro do teu avô, teu bisavô, nossa, então, não seria legal? Daí eu brilha o olho, né? Você tocou num ponto frágil agora. Então, né? é um negócio fantástico tu deixar o teu legado, a tua história, porque por mais que até teu filho, Sim. Se tu escrever um livro da tua história, tem muita coisa que ele vai ficar sabendo pelo livro, mesmo convivendo contigo. Sim. Né? Então, essa... É tanto tempo querendo ser pai que não dá para contar tudo, né? E é tão legal isso aí. Como nós falamos, Tinga, vou falar rapidinho assim. Nós estávamos fazendo uma sessão de autógrafo dele na Livraria Leitura em Porto Alegre. E aí ele estava na frente ali, ele botou nas redes sociais dele que ele ia estar lá. De repente chegou uma pessoa ali e disse assim, onde é que eu compro o livro do Tinga? Você passa no caixa, depois passa a pegar o autógrafo. Uhum. Aí o cara veio, largou o livro e disse, Paulinho. Bom, Paulinho já era diferente, não era Tinga. Paulinho, tem um presente para você dentro desse livro aí. Aí o Tinga olhou para ele assim, presente. Ele abre aí a capa. Ele abriu assim, tinha uma foto do Tinga num pódio, em primeiro lugar de natação. O Tinga, eu acho que tinha 8, 9 anos. Esse cara em segundo, né, e um outro em terceiro lugar. Aí ele olhou para o cara, tu é o fulano? E ele, sim. Cara, o Tinga se emocionou, abraçou o cara, se abraçaram os dois. E aí ele disse, onde é que tu anda, cara? Nunca mais te vi. E aí o cara olha pro Tinga assim, a gente vive em mundos diferentes, cara. Né? Você chegou num nível, você tem lá outros amigos, né? E aí o Tinga se vira para mim e diz assim, Ramir, cara, que coisa boa foi fazer esse livro. Olha quantas coisas estão acontecendo comigo, né? Caramba. Né? De e mesmo ele que já viveu também tantas outras memórias marcantes na vida dele, né? Então, assim, o livro hoje... E todo mundo está querendo escrever livro. Isso é muito bom, né? Isso é bom. E aí eu tenho que aproveitar para fazer o nosso comercial. Por favor, esse é o momento. O site da Vitrola, né? O pessoal vai receber, vai ter dado todas as orientações. Vai ter também um descritivo aqui do nosso podcast, vai ter todos os contatos lá. Pois você nos mande lá, tá? Os contatos para a gente colocar ali também. Ramir, experimentou? Vamos lá. Vai lá. Esse é o ponto que eu esperava. Eu acho que nós vamos tocar mais 1 hora aí para ficar comendo chocolate. Por mim, eu tô aqui para isso, né? Mas eu quero agradecer aqui a Jailce, inclusive está por aqui, sempre aqui, né? Chocolate Jailce Rocha, um chocolate realmente artesanal, feito da pasta, da seleção desde a amêndoa até todo o trabalho artesanalmente feito ali para chegar no chocolate. E um cafezinho com chocolate, Ramiro. Maravilhoso. É espetacular, né? Eu costumo dizer que um cafezinho com chocolate depois do almoço, ele abre portas para a gente ter uma conversa mais íntima até. Dentro da base educação, nós entendemos, e está lá dentro do nosso fundamento, que nós entregamos a base empresarial para que o empresário tenha mais qualidade e tempo de vida, para ele entregar isso que é tão precioso para a base de vida dele. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de entrar, dar um cavalinho de pau na nossa conversa de negócios e perguntar para você, o que é a base de vida do Ramiro? Qual é a tua base de vida? O que foi base para você chegar até aqui? Agora, falando mais com
com vamos dizer assim, a pessoa física mesmo por trás de todos os negócios, né? Eu acho que uma das coisas que está dentro da minha característica é a minha inquietude. Ela sempre me ajudou. Ela me atrapalhou na sala de aula e tal, mas ela me ajudou muito a empreender. E como eu falei antes também, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito é gostar de pessoas. E eu gosto de investir nas relações, entendeu? É, a gente fala muito hoje que no mundo dos negócios o network é muito importante. Uhum. Mas tem um modelo de network que é aquele assim que ele é despretensioso, sabe? Eu não quero ser teu amigo para tirar proveito dessa relação, né? Então eu acho que isso sempre foi um ponto muito importante e positivo na minha vida, né? Tenho um olhar muito forte às questões sociais. Eu fui fundador da PAI da minha cidade. Uau. Não tinha ninguém na família com síndrome de Down. Apenas tinha um amigo que tinha um filho que eu gostava muito dele. Eles tinham que ir a Frederico Westphalen, de Iraí e tudo. Então, sempre tive esse olhar social. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me gratifica, né? Poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que nós temos... Porque normalmente as pessoas elas criticam o poder público, né? Como se o poder público tivesse que resolver o problema de todas as pessoas. Não. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem foi base para você? Quem foi a pessoa mais importante para você? Olha, uma referência de muito... base como pessoa. Uma pessoa muito forte para mim foi minha mãe. Mãe? E é engraçado pelo seguinte, né? Minha mãe, ela em 1940, ela fez o magistério em Cruz Alta. Ela era professora ela pública também. Ela é do interior de Iraí. Isso aí. O irmão mais velho foi servir no quartel em Cruz Alta e depois ele foi levando os irmãos. E ela foi para lá, fez o magistério, voltou para Iraí, virou professora estadual e lá pelas tantas ela resolveu abrir um mercadinho. Abriu um mercado. Uhum. E ela saiu do magistério. E, inclusive, quando ela me questionou, porque né, quando eu disse que eu ia sair da Caixa Federal, naqueles PDV, muita gente, cara, tu tá louco, cara. Tu vai sair de uma empresa que era um dos melhores salários. Sim. Uma carreira já. Né, tinha estabilidade, tinha assistência médica odontológica, e tu vai sair para arriscar, cara. Então, para muitas pessoas, eu dei explicação. Quando a minha mãe veio e disse para mim assim, você não pode falar isso. Você fez a mesma coisa, estou te copiando. E é engraçado que eu tenho muitas coisas que ela, para mim, sempre foi uma inspiração. A minha mãe, ela nunca teve cargo político. Minha mãe ficava sempre dentro do mercado, mas conhecia todo mundo e tal. O mercado dela funcionava das 6 da manhã até meia-noite, até que tinha gente. Hoje os caras falam, não, tem mercado 24 horas. Minha mãe já tinha mercado 24 horas há 50 anos atrás. 50 anos, né? E aí, a minha mãe acabou, quando ela faleceu, um vereador lá foi falar comigo para velar minha mãe na Câmara de Vereadores. Para fazer uma homenagem para ela. Sabe por quê? Porque ela, assim, vinha as pessoas, naquele tempo da cadernetinha, né? Vinham lá para comprar, anotava na caderneta e tal, né? E aí a pessoa vinha, dona Dalila, o seguinte, eu tenho que pagar a luz, eu não tenho dinheiro, só vou receber dia 1º, a senhora pode me emprestar e depois deixa aí, eu pago junto Bota com a no conta. anotado aí. Ela pagava, ela administrava tudo. Ela foi o primeiro telefone na época, no bairro ali, né? Aí os filhos iam estudar em Porto Alegre, ligavam. Dona Dalila, pode chamar minha mãe ali? e ela dizia assim, então tu faz o seguinte, então tu desliga, porque a ligação é cara, nós vamos chamar ela, tu liga daqui 10 minutos para não ficar gastando, né? Porque eu sei que é ela que vai pagar. Caramba. Ela fazia a gestão das pessoas. Ela era uma solucionadora da região. Exatamente. Ela sempre ficava, né? O pessoal do interior vinha vender queijo, porque ela tinha ali, era aqueles mercadinhos, né? Chamados secos e molhados, né? Isso. Vinham trazer queijo do interior, tudo. Aí vinham 6 da manhã, 7 horas, e ela não tinha o dinheiro para pagar. Ela tinha o dinheiro no banco.
Sim. Aí ela gritava lá para as vizinhas, ô fulana, tem R$200 aí, eu preciso pagar o leiteiro, o queijeiro. E eu digo, mamãe, dá um cheque para ele. Não, ele vai ter que ficar até às 10 horas aqui esperando, pode voltar para casa para trabalhar, para produzir, para esperar para receber cheque. Não, senhor. Ela pedia dinheiro emprestado para a vizinhança para poder liberar a pessoa, depois ela mandava pagar. Gestora do bairro ali, né? Fazia gestão do bairro. Que bacana. Então ela para mim foi uma referência muito forte, muito, muito forte. E eu acho que eu tenho essa veia empreendedora, essa criatividade, né? E muitas coisas que eu lembro, assim, por exemplo, a caderneta botava lá 1 quilo de arroz, mas ela não botava o preço. Sabe quando que ela botava o preço? Quando o cara vinha pagar. Ela botava o preço do dia. Sim, a entendeu? inflação fica por conta dele. Aí, quanto trouxe para pagar? Eu trouxe R$1.000. Daí ela ia soma na cadernetinha, quando chegava lá em 1.000 e pouquinho, 900, ela botava lá, saldo em tal dia, ficou tanto e continua. Segue o baile. Pronto. Cara, solução e inovação é marca registrada da família. Então. Uhum. Que bacana. E aí, meu amigo, curtiu o papo? Muito bom. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu acho que eu vou apertar você se eu fizer essa pergunta. Então, já fica aqui o convite para a gente fazer um próximo podcast. Porque essa daí ficou assim, ó, ficou marcado. Num tempo de comoditização e de inteligência artificial, crescer com livros deve ser um grande desafio, né? Uhum. Mas vai ficar essa daqui com um gostinho para um próximo episódio. Nós vamos ter que achar a Suzane. Me ajuda aí, amiga. Ele tem que estar aqui com a gente numa próxima, tá? Mas satisfação tremenda estar aqui com você. Redes sociais, como que encontra lá? Vitrola, Ramir? É Ramir Severiano. @Ramir Severiano. Isso. Ou Vitrola Livros, né? @Vitrola Livros. Vai ter, nós vamos fazer também, botar lá uns recortes desse momento aqui, né? Que bacana. Aliás, nós temos, eu falei antes da editora, nós temos essa moça aqui, né? Que é uma menina muito diferenciada, né? Toda hora tem cliente me dizendo, né? Escritores, né? Que ela é um espetáculo, que é muito carismática, inteligente, né? Então, na editora, e a Thalita, que é a nossa trabalha no marketing, né? Tava dando Filmmaker, né? Hã? Filmmaker? Storymaker? Tudo um pouco. Pronto, eu resolvo os problemas do marketing, tá bom. Muito bom. Então fica aqui, né? Esse convite também. Eu fico muito agradecido por esse convite. Eu falei que sou entusiasta do empreendedorismo. Espero que essa nossa conversa tenha inspirado algumas pessoas, Certamente. né? E eu acho que é sempre bom ouvir, né? Às vezes as pessoas dizem assim, vai numa palestra, como é que foi a palestra? O cara disse tudo que eu já sei, cara. Tá, mas isso tudo bem. Mas e você pratica isso? Porque às vezes a gente sabe, mas não pratica, né? Então, né, Suzane? A Suzane Borella é a nossa... Eu não gosto de fazer muita propaganda, sabe por quê? Tu sabe, a concorrência está aí, né? O mercado está... Exatamente. Eu digo eu sempre, o mercado está sedento por pessoas, né? Qualificadas, né? E até esses dias, assim, o cara estava dizendo o seguinte, que, olha só, as empresas pegam e demitem os funcionários que não são bons, né? Uhum. Demite, é fácil ali. Sim. E às vezes eles esquecem de valorizar os bons e eles vão saindo silenciosamente, né? Exatamente. Mas aqui eu fico de olho neles, né? Você já foi muito generoso em dar o sobrenome, porque agora a pessoa vai pesquisar lá. É isso aí, Luciane Borella e Thalita Vice, olha. Não dá, né? Um dia um menino me abordou e disse assim, Ramiro, eu queria falar contigo e tal, eu sou Wagner, fui teu funcionário. Eu digo, cara, Wagner, eu acho que eu tive mais de 100. Mas que legal, foi muito bom. Muito obrigado, desculpe me alongar muito. Que nada. Eu disse, cara, você tá de casa aqui. Eu estou muito feliz, espero que, como eu falei, a gente inspire alguém, né, ouça alguma coisa, opa, serve para mim isso, né?
Com certeza. E você que acompanhou o podcast até aqui, eu sei que muitos de vocês ainda não estão seguindo o nosso canal aqui no YouTube. Então, clica aqui embaixo, segue o canal, aperta ali para você receber as notificações cada vez que tem um novo episódio. Afinal de contas, você já sabe que essa segunda temporada está recheada de convidados aqui muito especiais, cada um trazendo um pouco da sua história, insights poderosos para ajudar você a alavancar cada vez mais o resultado aí na sua empresa. E é claro, segue também a Base Educação Empresarial lá no Instagram. Aproveita que está no Instagram, já segue Vitrola, segue Ramir também. Toda a equipe da Vitrola lá certamente vai contribuir muito com a sua vida e com a sua jornada empresarial. Afinal, lá você vai encontrar livros de desenvolvimento, autobiografia, gestão, e aí tem uma série, um universo todo que a Vitrola tem proporcionado aí para todo o mercado. Tá bom? Inclusive, para quem quer comercializar os produtos da Copa do Mundo, né? A Vitrola é um dos maiores distribuidores do produto Panini. São os álbuns da Copa e as figurinhas da Copa. É só entrar em contato, não importa o modelo de negócio que ele tiver. Né? Então vamos lá, então vamos dar a devida atenção, porque essa é uma informação preciosa. Estamos em ano de Copa do Mundo. Aqui e temos oportunidades de negócio na mesa. A Vitrola, se não é, vou profetizar, mas eu acho que já é a maior distribuidora de produtos editoriais da Copa. Então, você que tem comércio, você que tem varejo, você tem uma grande oportunidade na mesa aí, porque certamente em poucos meses vem uma avalanche de demandas para esse produto e você pode sair na frente se você colar sua marca com a Vitrola. Fechado? Então, não perde a oportunidade, segue lá e acompanha todo o movimento que eles estão fazendo aí para distribuir álbum e tudo mais. Tudo que tiver com relação à Copa. E é um fenômeno, viu? Fenômeno. É um dos maiores eventos, né? A Copa do Mundo em si, sim, né? Mas a figurinha, essa tradição, né? Eu até lembro que há poucos dias eu estava falando com um senhor lá e ele disse assim, da Panini, né? Vocês trabalham com a Panini, sabe? Produtos da Copa e tal. E a gente sempre pensa nas crianças. E eu sou colecionador. Eu sou colecionador, eu não vejo a hora de chegar esse álbum ali que eu tô louco para fazer. Na última Copa do Mundo, eu entrava no shopping, nós morávamos na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, entrava lá no shopping Barra, tinha uma das entradas que tinha a ilha deles. Sim. Era pai, era avô, era criança, era tio, até o pet tinha álbum lá. Era figurinha, trocando figurinha. Então, é isso, tem uns que choram e vão dizer que, poxa vida, ano de Copa do Mundo, que dificuldade, agora o Brasil para. E tem outros que vão sair na frente, adquirindo aí, colando marca, trazendo esse produto para dentro do seu mix de produto, variando e aproveitando essa onda aí, que pode também jogar a seu favor. Ramir, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de ter você aqui, contando a sua história e trazendo muitos insights para todos nós. Foi um prazerzaço ter você aqui, irmão. Já fica aqui o convite para o próximo, depois eu converso com a Suzane. Certo. Bom? Beleza, um abraço a todos aí. Muito obrigado. Muito bom. Então, não perca nosso próximo episódio. Seguimos por aqui no nosso BFcast. Até a próxima.